Bom dia, irmãos. Bom dia. Pela graça de Deus, estou mais uma vez aqui. Para quem não estava no domingo, o irmão me convidou, estive aqui com vocês, com alguns. E graças a Deus, de lá para cá, eu não parei. Não parei. Como eu falei aqui no domingo, eu não moro aqui, né? Já morei em São Luís. Hoje nós moramos no Ceará. E moramos num local muito bom, onde Deus nos pediu para ir. Uma terra fica no campo, a gente mora rodeado da natureza do Senhor e lá nós temos aprendido com Ele. E para cá eu não ia vir tão cedo, para São Luís. Mas um amigo nosso faleceu e nós tivemos que vir imediatamente. E aqui estamos, tem uma semana e alguns dias e vamos passar mais tempo. Amém. Nós estamos dando apoio à viúva e às duas crianças que ficaram. E tudo que está sendo, a gente está ajudando a resolver todas as coisas, porque ela está precisando. É um momento muito delicado. Eu peço que vocês orem por essa família que perdeu o seu patriarca, tá? E para que Deus os abençoe e eles não caiam em tristezas, em angústias, mas que permaneçam firmes e confiantes. Eu demorei um pouco mais porque eu fui levá-las em outra igreja e aí tive que vir para cá, né? Mas sei que Deus está cuidando deles lá também. Amados, a mensagem de hoje é sobre o perdão. O poder do perdão. Vocês sabiam que tem um poder muito grande no perdão? Vocês sabiam disso? Nós vamos ver aqui um caso só, né? O tempo não coopera, mas nós vamos ver pelo menos um caso onde o perdão criou algo que nem força, nem forçando poderia acontecer. Mas o perdão fez. Nós vamos ver isso. Abra suas Bíblias em João capítulo 20. Pelo menos um caso a gente vai ver aqui. Vou até colocar o cronômetro para não me atrapalhar com relação ao tempo. Pronto. João capítulo 20, verso 30 e 31. São os últimos versos desse capítulo. Amém? Aqui diz assim: antes de ler, vamos orar ao nosso Deus, pedindo a orientação do céu. Santo e bondoso Deus, ajude-nos a compreender a sua palavra. E porque é tão importante aprendermos sobre o perdão que o Senhor tem para dar a cada filho teu. Nos ajude, Senhor Deus. Queremos ouvir a sua voz, aprender de ti, para ser mansos e humildes de coração e achar descanso no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. João capítulo 20, verso 30 a 31 diz assim: E Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que o quê? Creiais, sim, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para crendo tenhais vida em Amém. Os sinais, ou seja, os milagres que estão escritos na palavra de Deus, eles servem para duas coisas. Está escrito aí. A primeira é para que você creia em Cristo Jesus. E a segunda é para que você receba a vida de Cristo Jesus. Se você não crê, você não receberá. Mas nós vamos entrar em um milagre aqui, para a gente ver exatamente o que o Senhor quer que a gente acredite. E detalhe,
a vida que nós precisamos ter, a gente vai poder tirar desse exemplo. Mateus capítulo 9. Volte um pouquinho. Mateus 9. Mateus 9, do 1 a 8. Gostaria, se alguém pudesse, com uma voz audível, ler para a gente, por favor. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vindo a pé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Chamando Mateus e disse... Só aí, tá aí. Muito obrigado. Só até o verso 8. Vocês perceberam alguma coisa diferente nesses versos? Nós lemos ainda há pouco que os milagres, os sinais que Jesus fez, eles servem para duas coisas. Para que você acredite, creia que Jesus é o Filho de Deus. E se você crer, você receberá a vida. Você leu aí um milagre que Jesus realizou. O que muda na sua vida? O que mudou agora? Você acabou de ler, o Senhor disse. O Senhor mente? Quem falou aqui foi Deus. Se Ele não mente, então, se eu li e acreditei, eu recebo algo. Só que tem um porém, a gente lê, mas a gente não crê. Essa é a nossa maior dificuldade. Nós temos uma dificuldade tão imensa. E é simples. Nós lemos, tem pessoas aqui que já leram a Bíblia inteira. Mas nós temos uma dificuldade. Nós não acreditamos que aquilo que Deus falou muda realmente a coisa. Aquilo que está escrito cria. Nós não acreditamos nisso. A palavra de Deus é criativa. Quando Deus fala, nós temos um exemplo claro em Gênesis capítulo 1, que diz, o Senhor falou, haja luz. Havia luz antes? Pois é. A palavra dele criou aquilo. Não existia luz. Não existia. E imediatamente criou. Deus está falando. A palavra dele cria algo em nós. É para criar, se nós acreditarmos. Esse é o ponto que nós temos mais dificuldades, em acreditar. Nós não acreditamos. E porque a gente não acredita, o Evangelho tem pouco efeito em nossa vida. Pouco efeito. Nós vamos ver aqui. Esse homem, o paralítico, os amigos carregaram ele e levaram até Jesus. E Jesus, ao ver aquele homem, Jesus disse assim, levanta-te. Foi isso que Jesus falou? Não. Ele falou assim, teus pecados... Interessante. Porque Jesus, ao ver um homem paralítico, fala que os pecados dele estão perdoados, ou não fala logo, levanta. Sabe por quê? A profecia diz que aquele homem carregava um peso.
Um peso dos pecados. E esse peso era aumentado pelos irmãos da igreja que ele frequentava. Os irmãos acreditavam assim: você está doente? É porque você pecou, o irmão falou aqui, né? Ou seus pais pecaram. Então todos olhavam para aqueles que estavam enfermos com esse olhar: você é um pecador, seus pais pecaram. Era o olhar. Todos eles olhavam para aquele homem assim. Então ele começou a acreditar: Senhor, o que foi que eu fiz para merecer tamanho mal de estar paralítico? De ter nascido paralítico? Irmãos, nós não compreendemos ainda a coisa. Porque nós olhamos da mesma forma para as pessoas. A irmã até falou a respeito uma pessoa que é cego, que tem alguns problemas, que anda pedindo, e os outros falam: ele é assim porque ele fez isso a vida inteira, de mal. Então ele está recebendo um castigo de Deus. E a gente também, dessa forma a gente age. Alguém comete um pecado, digamos que o ancião dessa igreja pecou, e foi um pecado público, ele adulterou. Como você vai olhar para o ancião da igreja? No dia seguinte, hoje você não sabe, amanhã você sabe. Como você olhar para ele amanhã? É diferente ou é igual que o olhar que você tem para ele hoje? Interessante. Julgamento. Se ele pregar agora, ele pregou um sermão aqui, e amanhã ele vem pregar outro sermão, mas amanhã você sabe que ele adulterou. Ele não sobe. Se sobe, você que sabe, se você sozinho sabe, você já olha de hora diferente, não valoriza aquilo que ele vai falar. Não é assim? É assim que somos nós. É dessa forma. Você saiu da sua casa, acordou de manhã e veio para cá. Em algum momento você pecou? Hoje? Em algum momento, da hora que você acordou até agora? Tá. Sim, você pecou, né? Ótimo. Qual o pecado que é diferente para Deus? Matar uma pessoa, adulterar? Ou pensar mal de alguém? Ou olhar para uma mulher com desejo? Qual o pecado é diferente para Deus? Como é que Deus te olha? Como é que Jesus Cristo olha para você? Com amor, com ternura, com misericórdia. Esse não merece vir pregar hoje, porque ele é um pecador. É assim? Não. Irmãos, mas é esse olhar que nós temos. Esse olhar. E por incrível que pareça, não era para ter isso. Não era. Mas sabe por que tem? Porque nós não aprendemos sobre o perdão. Deus nos perdoa continuamente. E perdoa e não lembra. Nós dizemos que perdoamos e lembramos cada vez que a gente olha a pessoa. Porque aquela do irmão nos causa um triunfo e um orgulho. Misericórdia e piedade de Deus. Imagine se você fosse Deus. Quem estaria vivo aqui? Entenderam? Nós não aprendemos sobre o perdão. Aquele homem também não sabia sobre o perdão. Mas ele encontrou alguém que sabia perdoar. Que sabia o poder que o perdão tem. Jesus Cristo. Nós não sabemos perdoar porque não encontramos Jesus Cristo. Sabe por quê? Não fomos perdoados por Jesus Cristo. Não nos sentimos perdoados por Jesus Cristo. E por não nos sentirmos perdoados, nós não
perdoamos. Não estendemos o perdão a quem erra conosco. Porque nós mesmos, sobre nós mesmos, há uma condenação. Uma culpa. É isso. Então Deus quer nos ensinar sobre o que hoje? O perdão. O perdão. E nós precisamos aprender a sair daqui cientes de como Deus trabalha na vida das pessoas. E nós vamos ver aqui um exemplo claríssimo disso. As quais, como o paralítico, estão ansiando pela mensagem. Que mensagem é? Perdoados estão os teus pecados. O fardo do pecado, com seu desassossego e desejos não satisfeitos, é o fundamento da sua doença. Vocês sabiam disso? Que tem uma citação de Ellen White que ela diz assim, que 9 em cada 10 doenças têm sua origem na mente. 9 em cada 10 doenças têm sua origem... irmãos. Acredite. Talvez aqui tem pessoas que estão carregando enfermidades físicas que não foram causadas por um mau hábito, mas simplesmente pela culpa, pela tristeza, pela falta de perdão de Cristo. Aqui tem pessoas, porque aqui tem pessoas doentes. E se o que o Senhor falou é verdade, eu creio que é, 9 em cada 10. 90%. Então nós temos que parar para avaliar. Quando nós caímos em pecados, como é que você se olha? Como é que você se vê? Você se culpa. A primeira coisa que você faz, se culpar. Eu aprendi algumas coisas com Cristo esses anos que eu moro no campo. Ele diz assim, meu filho, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Toda vez que eu caio em pecado, eu vou a Cristo, Senhor. Obrigado, porque o Senhor não me condena. Eu posso me condenar, mas o Senhor não me condena. A gente poderia abrir aqui vários textos mostrando isso. Mas nós vamos entrar em um ponto aqui, que é o perdão. Ellen White diz, como eu estava falando, o fardo do pecado, com o seu desassossego, é o fundamento da sua enfermidade. Não podem encontrar alívio enquanto não forem ter com o médico da alma. A paz que tão somente ele pode comunicar restituiria o vigor à mente e à saúde do corpo. Irmãos, nós precisamos ter paz com Deus. Só que paz é o resultado de alguma coisa. Justificados pela fé. O que está escrito? Continua, justificados pela fé, temos paz. Pronto. A paz é o resultado da justiça, da justificação de Deus em nós. Por isso nós vamos falar desse assunto aqui. Nós só teremos paz de verdade se Cristo nos perdoar. Porque a justificação é o perdão de Deus a cada um de nós. Vamos ler agora 2 Samuel capítulo 19, verso 9 a 14. Deixa eu abrir aqui. Alguém pode ler, por favor? E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava confiando entre si, dizendo: o Rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que buscais e não fazeis voltar o rei?
Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne, sois vós. Por quê? Pois seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? E a Amasa direis: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus, e outro tanto, se não fores capitão do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem. E enviaram ao rei, dizendo: volta tu com todos os teus servos. Amém? Você compreendeu o que leu? Eu vou explicar bem, porque ficou um texto solto. Absalão era filho de Davi. Todos conhecemos a história. Absalão se revolta contra o pai, cria um exército bem grande, bem numeroso, e vai contra Davi. Davi não queria guerrear contra o seu filho. Então ele sai do palácio de Jerusalém e vai se esconder com poucas pessoas. Houve uma batalha. Absalão começou a perseguir o pai e o pai teve que entrar na batalha. E o pai não foi para a guerra porque os soldados não permitiram. Ele ficou. O capitão do exército foi Joabe e conseguiu matar Absalão, que ficou preso em uma árvore pelos cabelos. Ele tinha um cabelo grande. Tudo bem. Agora, a revolta de Absalão tinha acabado. Absalão morreu. Davi estava querendo voltar para Jerusalém. Davi era de Judá, a tribo de Judá. Só que havia algumas pessoas da tribo de Judá que apoiaram Absalão. E o natural é que, se alguém apoia alguém que é rebelde e esse rebelde morre, o rei tem que passar o rodo, matar todo mundo. Todos os que eram rebeldes. A lógica era essa, o que acontecia na época era essa. Era isso que acontecia. Ok. Então, o que está acontecendo aqui? Judá não quer, a tribo de Judá não quer que Davi volte, porque estava com medo de morrer. Eles que apoiaram Absalão. Então, você vai ler no verso 11, diz assim: e o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes, dizendo, olha o que Davi mandou dizer, estou no verso 11, falai aos líderes de Judá, dizendo, por que sois vós os últimos a trazer o rei de volta? Vendo o comentário do todo o povo de Israel, tá, o rei até a sua casa, ok. Olha o verso 12, o que Davi fala. Vós sois o quê? Vós sois o meu osso, osso do meu osso e carne da minha carne. Por que então sois os últimos a trazer o rei de volta? Aí ele fala no verso 13. Dizei a Amasa, és tu do meu osso e da minha carne? Assim Deus faça a mim e mais ainda, se tu não fores capitão do exército diante de mim continuamente no lugar de Joabe. Pronto. Quem era Amasa? Você já parou para pensar quem era Amasa? Porque Davi mandou falar para Amasa que ele seria capitão do exército continuamente. Volte 2 capítulos. 2 Samuel capítulo 17, verso 25. Veja quem era Amasa. Verso 25 diz assim, de 2 Samuel 17. Diz assim, e Absalão fez de Amasa,
capitão do exército em lugar de Joabe. E esse Amasa era filho de um homem cujo nome era Iltra, um ismaelita. E entrou em Abigail, filha de Naás, filha de Zeruia, mãe de Joabe. O que Amasa era? Está escrito bem aí. Capitão de quê? Comandante do exército, capitão do exército. E quem foi que tornou ele capitão? E quem era Absalão? E o que Absalão fez? Queria tomar o trono do seu pai. Então, para tomar o trono do seu pai, ele tinha que criar um exército. E ele chamou Amasa para ser o general, capitão do exército. Era o responsável para matar Davi. Agora a gente vai entender a profundidade do texto que nós estamos lendo. E Davi manda dizer a Amasa, no verso 13, não és tu osso do meu osso e carne da minha carne? Assim Deus faça a mim ainda mais, se tu não fores capitão do exército diante de mim continuamente em lugar de Joabe. Aqui está o perdão de Deus. O que Amasa merecia? Porque ele estava liderando um exército contrário, o inimigo. Ele estava ajudando o inimigo. Ele merecia morrer. Não somos tão diferentes de Amasa. Vocês sabiam disso? Nós continuamente ajudamos o inimigo. O exército do inimigo, a gente se alia e ajuda. Continuamente. Nós fazemos isso. Olhe o que o rei Davi fala para ele. Você será o capitão do meu exército. Você no lugar de Davi, você faria isso? Vocês fariam isso? Vocês sendo reis. Alguém se levanta para querer matar vocês e vocês vão lá. Não só perdoa, não é só perdoar, irmãos. É perdoar e colocar em primeiro lugar no reino. Você teria a coragem de dar uma arma para o seu inimigo e colocar dentro da sua casa? Está bem aqui, irmãos. Alguém fez isso. Na prática, se você sabe que uma pessoa é pedófilo, você teria a coragem de deixar ele perto de uma criança? Você sabe que uma pessoa foi presa por roubar algo. Era ladrão. Você teria a coragem de deixar ele entrar na sua casa? Saber onde você guarda seus pertences? Ter a senha do seu banco? O poder do perdão. Nós não conhecemos o perdão de Deus. Você não conhece o perdão de Deus. Deus faz isso todos os dias, irmãos. Conosco. Deus faz isso continuamente. Conosco, irmãos. E sabe o que a gente faz com os outros? O contrário. Exatamente isso. Nós desconfiamos das pessoas. Agora observe o real poder do perdão. Quando a tribo de Judá viu Davi agindo daquela forma, veja o que está escrito no verso 14. Na minha versão diz assim: e ele dobrou o coração de todos os homens de Judá. Está escrito o que, né, de vocês? Moveu o coração dos homens de Judá como um só homem. Isso é o perdão de Deus. Quando Deus nos perdoa, Ele quebra o nosso coração.
Ao você reconhecer o perdão de Deus, não tem como você permanecer a mesma pessoa. Aqueles homens que estavam com medo do rei vir e mandar matá-los porque eles apoiaram o reino inimigo. Sabe o que eles dizem agora? Continuando o verso. De modo que enviaram a palavra ao rei: retorna tu e todos os teus servos. Isso é que o perdão de Deus é capaz de fazer. Deus te perdoa, mas Ele não te perdoa e te deixa no mesmo lugar. Ele te perdoa e te eleva. Ele te torna capitão do exército dele. Está escrito, nós vamos ler esse verso. Deixa eu ver se aparece aqui. Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Veja o que Davi falou para aquele homem e olhe agora o que Deus fala para cada um de nós. Veja a semelhança. Davi diz assim, ó: vós sois meus irmãos. Agora abra a Bíblia em Hebreus, capítulo 2, verso 11. O que está escrito aí? Tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. E por isso que Jesus se envergonha de chamá-los, não se envergonha de chamá-los de irmãos. Vocês entendem? É a mesma coisa. Davi falou para aquela tribo que queria matá-lo poucos minutos antes, pouco tempo antes: vocês são meus irmãos. Osso do meu osso. O que Deus, o que Cristo fala? Jesus não se envergonha de te chamar de irmãos, de irmão. Mas a gente, diante dos erros dos outros, a gente não age assim. Vamos ler Efésios capítulo 2, verso 4 a 7. Efésios 2, verso 4 até o 7. Amém? Amém. Nós ainda vamos ver aqui o que o perdão de Deus pode fazer. Pode ler, irmão? Pode, irmã. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor em que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, nós ainda estávamos pecadores, como somos. Nós, estando ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. E o que foi feito aqui, irmão? Foi exatamente o que nós acabamos de ler. Nos vivificou e nos ressuscitou juntamente com Ele. Isso aqui é lindo. E Ele nos fez assentar. Olha o que está escrito aqui: em lugares celestiais. Isso é o que Cristo faz com cada um de nós. Você que é do exército inimigo, você que feriu ele, você que causou mal a Cristo, Ele te vivifica e te coloca em lugares celestiais. Lá Ele diz que Ele nos vai fazer nos sentar com Ele no trono. Está escrito em Apocalipse.
Deus diz que nos fará sentar com Ele no trono. Esse é o nosso Deus que nós precisamos conhecer. Para que a gente, ao olhar para as pessoas ao nosso redor, a gente tenha essa mesma visão. Precisamos aprender de Cristo. Mas sabe o que acontece conosco? Nós mesmos nos sentimos sem receber o perdão de Deus. Você mesmo se sente longe de Deus, se torna, se afasta, não quer estar perto de Deus porque você sabe que você está condenado. A mesma forma daquele povo, daquele mesmo jeito. Não vem rei para cá, não vem para cá, porque senão nós vamos morrer. Mas olhe o poder que o perdão tem. Deus, que estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. O que é reconciliar? Fazer paz. Um casal está em briga. Quando há uma reconciliação, fazem pazes, conversam, pedem perdão um ao outro. Não é assim? Se abraçam, não querem mais estar longe um do outro. Até enquanto estavam brigados, cada um no canto. Não é assim? É assim que é a nossa vida, a vivência é essa. Irmão, só um detalhe aqui. Deus perdoa e eleva, né? Aí eu lembrei do filho pródigo. Ele com a consciência culpada, mas com a ideia de quem é o pai, ele volta. Mas ele não se eleva, ele se diminui. Ele não quer ser esse filho, ele quer ser servo, né? Sim. Volta para se pensar, mas... Volta humilhado pensando que vai se tornar um escravo. Mas o que o pai fez com ele? Torna o chefe, como se fosse, eleva de uma forma que ele antes não era assim. Abra sua Bíblia bem nesse texto. Agora observe o que Deus fala. Salmos capítulo 103, verso 10 até o 12. Nós estamos vendo a respeito do poder de Deus. O poder do perdão. Salmo 103, verso 10 em diante, até o 12. Amém? Misericórdia. Diz assim: e ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, e assim é grande a sua misericórdia com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas... Amém. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele perdoa, Ele eleva e Ele afasta de nós as transgressões. E Ele diz isso não só para aquele homem. Ele fala para ti aqui, neste momento, que carrega pesos de pecados que você cometeu durante a sua vida. E você nem sabe que isso causa enfermidades ou está causando enfermidades. Ele diz assim, ó: perdoados estão os teus pecados. Mas não pense só que é uma palavra jogada ao vento isso aqui. Além de perdoar, na hora que ele concede o perdão, ele eleva você. Se você está caído, ele levanta você. Esse é o nosso Deus. Havendo Deus em... Pronto. Hebreus capítulo 1, não precisa abrir, diz assim: havendo Deus outrora, antigamente, falado muitas vezes aos pais, pelos profetas, a nós nos falou por quem? Pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem o mundo foi criado. Olha o que Deus fala: perdoados estão os teus? Deus está falando é com você.
por meio do Filho. Não foi o Filho que falou essa palavra? Ele não está falando com o paralítico que está lá atrás na história. Ele está falando com você. Com você. E sabe qual é o resultado de você receber o perdão de Deus? Você vai desejar a vinda dele. Você vai dizer, como esse povo aqui, olha, no verso 14 de 2 Samuel capítulo 19, ele diz assim: retorna tu, ó rei, tu e toda a tua casa, todos os teus servos. Nós estamos querendo que Deus volte a essa terra, que Jesus venha a essa terra de novo, para nos resgatar. Mas ele não pode vir se eu não recebi o perdão dele. Se eu continuo sendo, por mim mesmo, culpado, triste, abatido, pensando que estou recebendo todo o peso do céu sobre a minha cabeça. O perdão faz você desejar que o rei venha. Se você até aqui não deseja que o rei venha, é porque se ele vier, ele vai te destruir, porque você está em pecado e não recebeu o perdão. Por isso, irmão, nós precisamos entender que Deus não nos tratou segundo as nossas iniquidades. Como lemos aqui, o Senhor não te trata segundo as suas iniquidades. Pelo contrário, o Senhor, pela sua misericórdia, envia a mensagem para que nós saibamos que Ele não nos condena. Nós choramos em casa, eu e minha esposa, quando a gente lê o verso: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nenhuma. E nós nos tornamos leves, em paz com Deus, tranquilos. Pode destruir tudo. Nosso sítio pegou fogo. Nós moramos no campo. Nosso sítio pegou fogo. Nós estávamos com uma visita, são até daqui, essa família. E eles estavam lá em casa para passear, não são adventistas. E nós saímos com eles para a cidade. E o sítio pegou fogo. Caiu uma palha na fiação no sítio vizinho e o fogo veio. Nós temos 1.600 pés de limão em casa. Limão que vende na feira, Tahiti. Quantidade que eu não consegui contar. De laranja, tangerina, banana, abacate. Irmãos, o fogo veio lambendo tudo, irmãos. E a gente mora num lugar alto, da estrada dá para ver o nosso sítio. E nós, indo para a cidade, eu vi uma fumacinha, liguei para a vizinha e disse: vizinha, vê se tem alguma coisa acontecendo aí. Aí ela me ligou de volta: olha, o fogo está muito alto, não tem como parar não. Aí a gente tirou umas fotos na cidade com eles e voltou. E ele vinha correndo, desesperado. Eu disse: não faça isso, vá na velocidade da via. Deus está cuidando. Chegamos lá, começamos a orar, nos ajoelhamos ao Senhor. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Se o Senhor quiser, para agora. Se não, que queime até a casa. Saímos, começamos, o fogo estava na distância aí do final do telhado para a nossa casa. Nós começamos a tentar apagar uma parte, conseguimos ao redor da casa. Irmãos, nós estávamos em paz com Deus. Podia queimar tudo, nosso carro, tudo podia queimar. Estava tranquilo, confiante no Senhor. Sabe por quê? Porque Deus cuida, Deus eleva e Deus protege aquele que está ao seu lado. Pode ser que o sítio pegue fogo, como pegou o meu. Está lá. Mas eu falo para vocês, desde que eu entendi que Cristo não quer o meu mal, de verdade, não é frase não é frase solta, que Deus quer me salvar, que queime tudo. Eu estou em paz, irmãos.
O perdão de Deus dá a paz. Amém. Todos nós precisamos de paz. Nós às vezes fazemos coligação. O marido tratou mal a esposa. Sabe o que acontece? Eu vou agradar ele aqui para que ele fique em paz comigo. É assim que a gente faz. Eu vou dar um cargo para ele na igreja aqui, para tal pessoa, para ele não fazer briga. É assim que acontece no mundo, na política, a mesma coisa. Da mesma forma. Não é a forma que Deus quer trabalhar. Deus quer trabalhar individualmente em mim e em você. Somente aqueles que recebem perdão, o verdadeiro, podem dar. Podem olhar para as pessoas que foram a uma vez presas, foram usuárias, e olhar com compaixão, com amor, confiar. Deus confia em você. Amém. Todo dia. Ele te perdoa, Ele te levanta e Ele continua confiando que tu não vai fazer mais. Além disso, Ele te sustenta. Tem uma pregação, não tem como falar aqui, sobre como Deus sustenta cada um de nós aqui. Amém. Depois que eu encontrei isso na palavra, irmãos, a nossa experiência em casa é outra. A minha relação com minha esposa em casa é outra. E olha que nós somos bem diferentes. Naturalmente, eu sou homem, ela é mulher, já é uma diferença absurda. É duas mentalidades. Ainda mais acrescida a diferença de idade. Mas falo para vocês, Deus, onde Deus dá, e onde há perdão, há paz. Amém. A paz que você deseja, Cristo dá, irmãos. Louvado seja Deus. Amém. Amém.